Hello, everyone. Thanks so much for joining us today for what I'm sure is going to be a really interesting and thought-provoking roundtable event. I'm just going to cover a few housekeeping things before we get started. Firstly, a huge thank you to Birkbeck Arts Week and to the Taking Care Project for supporting us today, as well as to the Pitt Rivers Museum for both participating and for hosting this event online. Thank you also to Cecilia, Elinee and Carla from Multilateral for providing today's interpretation service. And if you have any problems with that, please post in the chat and we'll try and help you. You can find the links and further information about each of these supporters being posted in the chat now. So just some housekeeping before we start. This session is being recorded. You'll have a chance to see the recordings of this session after the event, where they'll be posted on the Pitt Rivers website and also on the Taking Care website and on YouTube. Please feel free today to make any general comments using the chat function, either in English or Portuguese is fine. You can also talk to other participants and to us, as well as people on the panel. If you have any specific questions though that you'd like to pose to the panel at the end, please use the Q&A function that's at the bottom of the screen. Towards the end, we'll then start compiling these questions to pose to the panel. You can ask these questions throughout the session, so you don't just have to pose them at the end. We are on quite a tight schedule today as we have some really amazing talks lined up. So please also note that if we don't quite get to your question at the end, we will try and answer them afterwards and post them in the description of the YouTube channel recording that will be posted a bit later. Sadly, unfortunately, one of our invited speakers today, Denelson Baniwa, won't be able to join us because he's unwell. But hopefully we're going to ask him when he's feeling better if he might be able to record his presentation, and then we'll add it to the session as it's posted online when it's recorded. So do look out for that because I'm sure his presentation is amazing. But yeah, unfortunately, he's just unwell today. And so with those housekeeping notes out of the way, I'd like to introduce the chair of today's discussion, Professor Luciana Martins. Luciana is Professor of Latin American and Visual Cultures in the Department of Language, Cultures and Applied Linguistics at Birkbeck College, University of London, and is also the Assistant Dean for Research at the School of Arts. She is co-director of the Centre of Latin American and Iberian Visual Studies and is a visiting researcher at the Royal Botanic Gardens at Kew. Her research considers the role of visual and material culture in the scientific exploration of Latin America. And with that, I'll pass it over to Luciana to introduce the rest of our speakers. Thanks, Luciana. Thank you, Rosa, and good evening, everyone. I'm delighted to welcome you to the Roundtable on Biocultural Collections, Art and Eco-Activism. Before introducing our speakers, I'd like to say a big thank you for you, Rosa and Patricia, for taking the initiative to organize this event at Art Weeks at Birkbeck. Both of them are PhD students here at Birkbeck in the School of Arts. Rosa, a recipient of a collaborative doctoral award with the Pitt Rivers Museum, is working on her practice-based project on biocultural knowledge, power and poetics in South American featherwork. And Patricia is developing her work in the Department of Art History on art activism in the Amazon forest, the ongoing environmental struggle in Brazil. So thanks both of you for your work on this roundtable. So this online roundtable explores how indigenous artists from Brazil have engaged with ethnographic collections to explore issues of indigenous rights, climate change, and biocultural diversity loss. During the roundtable, invited speakers will discuss how museums which hold and display indigenous art and/or biocultural collections, which are objects made from plant and animal materials, might further engage with and support indigenous artists and communities. The roundtable is supported by the Center for Iberian and Latin American Visual Studies, CILAVS, here at Birkbeck, in association with the Pitt Rivers Museum, Oxford, through the museum's involvement with the Taking Care project, ethnographic and world culture museums as space of care. This event will have, as you know, I'm just reiterating that, have simultaneous translation from Portuguese to English. And as Rosa said, unfortunately, one of our speakers, Denelson Baniwa, is unable to join us this evening, but hopefully we will get his contribution recorded on the recorded version of this event. But I'm going to introduce him anyway, because he worked together with Celia, and we might get his presentation. Denelson is an indigenous artist from the Baniwa community. He is indigenous and he is an artist.
And his indigenous being leads him to invent another way of making art, where processes of imagining and making are by force interventions in a historical dynamic, the history of the colonization of indigenous territories that we know today as Brazil, and interpellations to those who meet him to embrace their responsibilities. Vicélia Jesus da Silva, known as Célia Tupinambá, that fortunately she is here with us, is from the Serra do Padeiro village, located in the Tupinambá de Olivença indigenous land in the south of the state of Bahia, Brazil. This is in the northeast of Brazil. She currently participates in the political and religious life of the Tupinambá community, involved in issues such as education, productive organization, social service, and women's rights, and is a professor at the Tupinambá Serra do Padeiro State Indigenous College. She's studying the Indigenous Intercultural degree at the Federal Institute of Education, Science, and Technology of Bahia. She also worked at other indigenous associations and was a member of the National Commission for Indigenous Policy. As she currently represents her community with the United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women, UN Women. In 2015, she made the documentary Voice of Indigenous Women. Since then, she has continued to work on videos together with the youth from the Tupinambá community. So welcome, Célia. João Pacheco de Oliveira is an anthropologist and professor at the National Museum, Rio de Janeiro. He did extensive fieldwork with the Ticuna indigenous group of the Brazilian Amazon. But he published extensively and has supervised over 90 theses and dissertations in social anthropology, a curator of the ethnological collections at the National Museum. In 2006, he organized the exhibition The First Brazilians, displayed in 12 Brazilian capitals, becoming in 2021 the first virtual exhibition at the National Museum. And João has been working very hard in the kind of recovery of the collections of the museum that were lost in the tragic fire. In 1991, along with indigenous leaders, he was one of the founders of the Maguta Museum, based in Benjamin Constant in the Amazon, which was the first indigenous museum in Brazil. So welcome, João. Tandy Wilson is currently graduating from the Institute of Archaeology from the University College London. She has a background in heritage and currently works as a research assistant at the Pitt Rivers Museum. That's why she's here this evening. Her areas of interest include engagement and participatory practice in cultural heritage. So I pass now the word to Tandy, who is going to introduce her talk now, the project Taking Care. Thank you. Thank you, Luciana. Before I hand the floor back over to you and our esteemed colleagues, I'm going to take some time to provide some background about the Pitt Rivers Museum and also the Taking Care project and how it influences the work that we do here at the museum. So here we are, ahead of Biodiversity Day, which is being celebrated on the 22nd of May this year. Where we will be celebrating the rich variety of plants, animals, and ecosystems on Earth, but furthermore, how biological and cultural diversity stand hand in hand. Today, we are thinking about bicultural heritage and how museums can be social, contemporary spaces where we articulate knowledge around retention of cultural identity, matters of Indigenous rights, and climate change, with those directly impacted and proposing solutions. For those of you who are unfamiliar with the museum, the Pitt Rivers is a University of Oxford Museum of Anthropology and Archaeology, which was founded back in 1884. The museum houses over 500,000 objects, photographs and manuscripts, reflecting an incredible breadth of global cultures. When you enter the building and you look at the displays, you immediately realize that artifacts are arranged by type and not by time period or geographical region. This is often referred to as a democracy of things. There's a huge range of objects from musical instruments to weapons, masks, textiles, jewelry, tools that cover all periods of human existence.
From these displays, it's possible to see distinctions and parallels across cultures and encourage questions about history, spirituality, diversity, innovation, mobility, identity, and our social relationships with one another. Not only this, but we see how we all continue to reimagine ways to inform, build, and repair while thinking towards our shared future. The Taking Care project is a large-scale European cooperation co-financed by the Creative Europe programme of the European Union, pinpointing and unpacking connections between world culture museums, the climate crisis, and issues related to the afterlife of colonialism. Participating partners are based in Austria, Belgium, Germany, Denmark, Spain, France, Italy, the Netherlands, Slovenia, Sweden, and the UK. Taking Care is framed around the notion of care, and we are investigating the undertapped potential for world culture museums with their histories and their collections to think critically about planetary pasts and more sustainable plural futures. For example, the Pitt Rivers in 2020 ran a webinar series called Matters of Care. It was an opportunity to discuss conservation, restoration, and documentation of culture through many different themes, including community conservation, filmmaking, activism, oral history, and quilting. We're also thinking about the unequal sharing of resources, which has led to the precarious conditions facing cultural traditions, sacred places, ancestral lands and languages, and species that are threatened with extinction. From these conversations, we expect to learn to find ways of transforming our collective practice into more collaborative work, to define what is best practice by evaluating our successes and indeed our failures. Finding solutions is achievable by sharing perspectives from interdisciplinary, intercultural backgrounds. Our colleagues are building an understanding of these global issues in their respective countries in many ways, through artistic expression and residencies, publications, workshops, conferences, and exhibitions. I now leave you with that final thought. And if you want to learn more about the Matters of Care, or indeed the Taking Care project, links will be shared in the chat. Many thanks for listening, and I hope you enjoy yourselves this evening. João, the floor is yours. Sim, bem, bom dia, boa tarde, né? Ou boa noite, dependendo de onde vocês estejam. Eu queria inicialmente agradecer o convite do Birkbeck University, especialmente a Luciana Martins e também ao Museu Pitt Rivers pela realização desse encontro que me parece muito importante. Eu, naturalmente, vou falar da minha condição de antropólogo e de pessoa vinculada ao Museu Nacional há muitos anos já, mais de 40 anos eu participo da instituição, e das estratégias adotadas face ao incêndio de 2018, que destruiu uma grande parte da nossa coleção. Substantivamente, a coleção etnográfica foi quase totalmente afetada, e as estratégias que nós desenvolvemos para pensar numa reconstrução de coleções etnográficas, né? Eu acho que pensar nisso tem 3 verbos que me ocorrem e que seriam importantes pensarmos através deles. A primeira forma de atuação seria resgatar, né? Após um acidente dessa monta, o exercício é um exercício de recuperação nos escombros dos antigos artefatos, né? É um trabalho muito próximo do trabalho do arqueólogo, né? Que ele desvenda a vida social através de sítios e de materialidades ali encontradas. Na grande maioria dos casos, os nossos artefatos antigos, eles se tornaram irreconhecíveis pelos portadores daquelas culturas ou pelos conhecedores delas. Então, eles deixam de ser, digamos, objetos de uma dada cultura para se transformarem um pouco um instrumento de uma pesquisa científica de transformação
de materialidade. A segunda forma seria recompor, né? E eu uso esse verbo para indicar aquelas iniciativas que se apoiam nos acervos produzidos exclusivamente pela memória dos colonizadores e pelas ações de colonização, nas quais eu incluo também, evidente, missionários, também viajantes, e os próprios museus também fazem parte desse conjunto. A iniciativa de recomposição, ela visa buscar, por meio de campanhas, doações de colecionadores privados do mercado de coleções ou de outras instituições culturais. Ou seja, ela se situa na perspectiva do que a sociedade nacional pensa sobre as comunidades de origem daqueles objetos. O avanço no trabalho pode ser dimensionado facilmente por meio da quantidade de artefatos e da diversidade da sua procedência. No futuro, poderia ser também através do número de visitantes e até mesmo da renda das bilheterias. Uma terceira possibilidade, é nessa que nós embarcamos de modo decidido, é apostar na relação com as comunidades de origem, convidando-as a produzir novos artefatos e a falar sobre eles. A seleção desses artefatos não é mais feita pelo olhar externo, mas é feita pelos próprios membros daquelas coletividades, quer dizer, líderes, artistas, intelectuais, professores, enfim, não é uma tarefa do staff museológico. Fica, nesse caso, estabelecida como uma norma fundante do nosso trabalho, que é a visão dos indígenas que ilumina e dá sentido à materialidade dos objetos e propicia a formação de um acervo inteiramente distinto. No futuro, isso dará origem a um patrimônio nacional bem original, construído a partir das margens e das estratégias e epistemologias dos que foram objeto da ação colonial. Subscrevendo as recomendações de Walter Benjamin quanto às memórias e à construção histórica, os museus precisam fazer um movimento inverso que o dos historiadores. Eles precisam abandonar a coleta de material seguindo a escovação a contrapelo para trabalharem realmente com as vozes e os significados dados pelos produtores desses artefatos. Não se trata apenas de ter simpatia ou interesse estético ou científico pela cultura de tais comunidades. É fundamental ter uma escuta avançada e inteligente, assim como interação forte, né? E também uma grande disposição a colaborar efetivamente com as estratégias em relação à memória e à continuidade sociocultural dessas comunidades. Ou seja, é preciso transmitir a seus líderes, intelectuais e artistas a confiança plena no término da atitude extrativista e no fim do descompromisso dos pesquisadores ou dos coletores frente ao bem-estar e à proteção dos territórios habitados por essas comunidades, os seus direitos e os seus recursos ambientais. O trabalho do museu não é apenas de coletar objetos, mas sim de coletar memórias que acessem experiências coletivas. Lembraria a fala de um antropólogo ilustre, Johannes Fabian, que diz exatamente isso. O museu coleciona memórias, né? Para isso, precisamos abrigar narrativas míticas e históricas, mensagens contemporâneas também, e, inclusive, adaptar-se a poder tornar o museu um lugar de guarda de objetos rituais e sagrados, com regras
próprias e bem específicas de conservação e acesso. Eu lembraria, nesse caso, que temos trabalhado com algumas experiências com alguns povos, mais especificamente. Um deles é o povo Guarani, Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, e o antropólogo que coordena esse trabalho, Tonico Benítez, ele está organizando uma coleção absolutamente original, pensada por ele, que se intitula de Coleção Retomada. Isso significa aqueles objetos que contam a história dos indígenas enquanto recuperando seus territórios, não é? É uma coleção bastante original. Outras conexões e trabalhos também temos tido com o povo indígena Ticuna, do Amazonas, que possui o museu mais antigo, museu indígena mais antigo do Brasil, e que tem uma estratégia também de organizar exposições e acervos para exibir a um público amplo e, claro, a suas próprias comunidades. Em paralelo, eu queria destacar, é fundamental que os povos indígenas assumam um protagonismo cultural e político, pressionando as instituições e a opinião pública no sentido de investir em novos modelos de museus com gestão compartilhada de acervos e orientações expositivas e pedagógicas, respeitosas e, obviamente, dialógicas. Quero dizer com isso que uma iniciativa de museus dessa natureza, certamente num país como o Brasil, com instituições mais débeis, ele só pode funcionar graças à pressão política exercida pelos próprios indígenas e pela simpatia da opinião pública. O segundo movimento em que estamos empenhados exige a colaboração e o envolvimento dos grandes museus internacionais, onde está depositada grande parte dos objetos originários destes povos e culturas. Os dados digitais que acessamos, referentes a coleções de povos com os quais já estamos, nesse momento, trabalhando na reconstrução do museu, são, segundo o nosso procedimento, reencaminhados através de oficinas de produção artesanal aos especialistas dos povos indígenas. Um exemplo para isso vai ser a fala, por exemplo, desenvolvida por Glicéria, que tem um contato conosco, com antropólogos, com a equipe do Museu Nacional, e eu não vou antecipar, apenas chamaria atenção como uma potencialidade também muito grande a ser realizado também com outras populações indígenas. Assim, são incorporados aos seus conhecimentos contemporâneos e contribuem para a revitalização da memória e da cultura das comunidades indígenas atuais, abrindo para os seus integrantes possibilidades algumas vezes desconhecidas em gerações precedentes desse mesmo povo. E eu queria concluir aí realmente com essa menção aos museus internacionais, aproveitando esse que é um evento realizado na Inglaterra e com ampla circulação na comunidade na rede do Taking Care, a importância do apoio internacional a essa iniciativa. As condições de abandono e insolvência em que se encontram as instituições nacionais de pesquisa, ciência e de cultura é marcante. Então, nós dependemos muito do apoio internacional e da possibilidade disso, não só em iniciativas criadoras, mas até mesmo para voltarmos a construir um espaço mínimo de trabalho e de guarda dos nossos materiais das coleções. E terminaria realmente lembrando um aspecto importante hoje para a antropologia brasileira, que tem sido a crescente participação de indígenas dentro da vida acadêmica, não é? Muitos indígenas completaram os cursos universitários, Glicéria, inclusive, é uma delas, não é? E têm feito uma trajetória enquanto pesquisadores, artistas, intelectuais, escritores, e eu acho que esse é um aspecto que nós achamos muito bonito e muito importante ser apoiado. Então, também essas instituições internacionais, gostaríamos de ter muito apoio delas em relação a esses aspectos de dar
andamento a formação desses novos profissionais indígenas e defensores das suas culturas e do meio ambiente, né, lutadores pelos direitos, e que, ao mesmo tempo, podem fazer um trabalho de importância fundamental para revalorizar o acervo sobre os povos indígenas existentes nos museus. Obrigado, termino por aqui. Me preparei para falar 10 minutos, eu acho que é isso, né? Obrigada, João. Agora vamos dar a palavra para Célia. Sim. Aí, consegui? Deixa eu ver aqui. Ok. Acho que é isso. Quando eu estou passando o slide, não aparece, né? Acho que eu passo o slide, não aparece. Então, é isso. Convidar vocês aqui para conhecer minha aldeia e se sentir dentro dessa roda, que é o nosso toré, nosso poranci. Então, a gente vai fazer nosso ritual. É um ritual de uma fala que envolve muito mais do que uma imagem, né? Então, a gente vai construir isso junto e a gente vai passando essas imagens. Então, esse é minha aldeia, onde a gente está diante da serra. Essa é a Serra do Padeiro. E esse é o fogo que nos alimenta, que clareia os caminhos, né? E a gente está em torno dele, fazendo o nosso ritual. Pode passar para mim, por favor. Passa essa foto. Quero a próxima. Essa próxima foto é eu e meu filho, Ori, e a gente está buscando Quarana, que a gente utiliza também para os nossos rituais. E essa é a Serra, é a Morada dos Encantados. Eu tenho que te apresentar esse território, porque é muita luta, né, de retomar um território, enfrentar os fazendeiros e a gente enfrentar muito mais que isso para poder, hoje, a gente ter um território estável e recuperado com as aves, as matas, os rios, as águas, que é necessária, né? Passa essa foto, por favor. Próximo. E aí também tem os alunos, a escola envolvida, as crianças, porque a formação não é só num espaço de sala de aula, mas é formado por toda a comunidade. E nesse período aí, os meninos estavam indo para a escola, para casa das pessoas que estavam na área de retomada para perguntar sobre tudo e sobre todos, né? Então, é um espaço que também as crianças são curiosas e é permitido elas ir saber, conhecer, né? A gente facilita, faz essa transmissão, né? De ter esse contato, de conversar, de tirar as dúvidas da criança, né? De ser criança. Próximo. Eu queria que vocês conhecessem essas imagens, porque ela é muito importante. Essa daí é minha madrinha, Dai. Ela detém o conhecimento do ponto do Jereré. E eu levei bolo de cordão, entreguei para ela me ensinar a fazer o ponto do Jereré, que era para mim. Porque ela achou muito bonito. Célia, a gente não está conseguindo escutar direito. Então, eu vou tirar o fone e tentar falar sem o fone, para ver se é isso. Melhorou agora. Melhorou? Então deve ser o fone, estava abafando. Então, minha madrinha, Dai, ela que tem o dom e tem o ponto, né, guardado nela.
o ponto do Jereré, que é o ponto do manto. É ela que detém, ela é detentora desse saber. É ela e outra prima minha ela tem hoje cerca de 95 anos, minha outra prima tem 80 anos, então ela sabe fazer o jereré, e uma sabe fazer de formato diferente da outra. Ela faz o ponto do jereré em círculo, e a minha prima faz dele aberto, para depois fechar, que isso que tal a magia da coisa. Próxima foto. Nessa outra tentativa, eu estou tentando resgatar a imagem, através de uma imagem que eu vi de um livro de Hans Thaler, o Endoap. E aí, pode passar, por favor, a foto. E aí, esse Endoap ficou em mim, eu fiz a leitura da imagem. Aí eu tinha os Terena, o povo Terena tinha dado umas penas para o meu irmão, Cacique Babal, e eu olhei para a imagem e falei, eu faço o Endoap. E aí eu fiz o cordão, e aí eu fiz o processo, e Nathalie Paveli, que estava na época, ela registrou essas imagens do processo, eu fazendo o Endoap. E aí, posterior, eu dei para as meninas usarem, porque eu encontrei um artigo que descreviam as mulheres no ritual, e que o Endoap também, o Assoroiá, era usado por mulheres também, não só pelos guerreiros, com a presença, a imagem de Hans Thaler, né, com os guerreiros em torno do pajé fazendo o ritual, mas também que as mulheres também usavam. Então, eu tenho esse trabalho de empoderar as mulheres, né, as mulheres indígenas, realmente com a sua identidade. E aí eu fiz o Endoap, né, o Assoroiá. Próximo. Essas investigações, né, para mim, ela é importante através das imagens. As imagens, para mim, falam muito. Que foi através de uma imagem que também recuperei minha primeira tentativa de fazer o manto, que foi para a exposição dos primeiros brasileiros, junto a João Pacheco, né? E os Encantados autorizou que eu... Pode passar essa foto. Que eu... esse desenho foi feito por Gustavo Caboclo, que é um amigo meu. Ele é o Apixana. E aí eu estava explicando como é que envolvido o manto tupinambá, qual é o envolvimento do manto tupinambá para ele poder existir, né? Porque o manto tupinambá ele precisa existir. Aí é isso, ele é o centro de tudo para a gente, porque ele é o ambiente, ele precisa ter o ambiente, ele precisa gerar toda essa questão territorial, ele está em movimento. Então ele se faz, para mim, esse desenho trata desse movimento, dessa representatividade. E foi uma ilustração que ele me deu de presente, que eu tinha feito uma outra, e ele traduziu o que eu estava querendo nessa imagem, que é esse movimento, que é onde atrela mulheres jovens, né, na transmissão de saberes, trata da questão do território, da espiritualidade, que é a primeira coisa que move a gente. O ambiente, o meio ambiente, o território, para poder o manto existir, precisa de um todo, desde as abelhas, desde as plantas, dos pássaros, tudo precisa desse conjunto, e precisa, principalmente, ele estar em harmonia. Tem que ter uma calmaria para ele existir. Então, foi transmitido tudo isso através dessas imagens. Próximo, por favor. E com esses saberes que o manto veio trazendo, né, que a gente veio desenvolvendo essas pesquisas dentro da própria comunidade, chegou um momento, né, que eu tive que sair do território, que fui convidada para ir para a França, e lá eu não sabia, fui falar sobre os encantados, tratar dos encantados. Pode passar essa imagem, por favor. E aí, lá, eu recebi um convite, né, de conhecer, que foi em 2018, lá no Museu do Quebra-Li. E foi a melhor notícia que eu recebi dentro do trem, né, que existia um manto tupinambá e que estava na França, e ele estava abrindo a oportunidade de eu poder ver o manto. Então, foi
foi o melhor presente na minha vida, né? Porque o manto estava me esperando. E aí eu fui. Ao chegar lá na porta para ver o manto, porque passei por várias portas, por vários lugares, até chegar, era um labirinto, na verdade. Né? E aí eu cheguei. Quando eu cheguei na porta, que entrei, tinha alguém me esperando. Tinha alguém lá, além do manto, né? E me mostrava as coisas. Então, o manto falou comigo. E foi a melhor coisa da minha vida, assim, né? Entender que o manto não é apenas um objeto, ele não está lá estagnado, ele tem uma missão. E ele falou comigo. E aí, daí, a gente segue. Próxima foto. E aí foi essa visita, durou quase 1 hora, eu vendo o manto falando comigo, e eu sentindo a energia desse manto, que era uma energia feminina, e que esse manto era feito por mão de mulheres, e mulheres indígenas tupinambá, né? E que eram portadas por mulheres indígenas, que para mim são as magés, que isso é uma outra história, né? Mas que são essas mulheres também que são portadoras desse manto. E esse manto trazia essa energia, trazia essa fala, trazia isso comigo, e eu comecei a desenvolver essa pesquisa, que eu acho necessário, isso para todos os outros museus que detêm esses materiais, que para eles são artefatos, tem sua denominação, que para a gente é muito mais que isso, é muito sagrado, e eles estão vivos, eles têm energia, e ele pode se comunicar conosco, né? E eles têm uma fala para a gente. E, assim, eu acho que todos os pesquisadores já pesquisou tudo sobre as peças que estão lá no museu, menos nós, povos indígenas, não teve acesso a essas peças. E eu acho que temos, né, que as pessoas têm que sensibilizar e dar esse espaço para que nós possamos se comunicar com o que nos pertence. Não no sentido de tomar, de ter raiva disso, não. É uma comunicação que os encantados, com sua sabedoria, igualmente eu falo muito que o Tupinambá ele foi muito inteligente, ele foi além do tempo, além de que a justiça possa nos julgar alguém, em todas as justiças humanas, eles têm um poder de julgar e determinar o quanto é o seu sofrimento. Só que para Tupinambá foi diferente, ele julgou algo muito a mais, porque hoje temos vários mantos, né, na Europa, e todos cuidam, né? Enquanto eu chamo isso de ampliação do território brasileiro, porque eles vieram para o novo mundo, né? Encontrar o novo mundo. E colocaram canhões, colocaram fortes, colocaram um monte de outras coisas para demarcar uma área dizendo que pertencia a tal. E Tupinambá deu a coisas mais leve que tinha, mais frágil que tinha, mais frágil que é, né? Porque uma pena é super frágil. Não, depende da condição de tempo, chuva e vento, não vai 10 dias, não vai 15 dias, ela se desfaz. Então, do que eles deram de tão concreto, de tão doloroso para a gente, Tupinambá, eles têm algo de Tupinambá tão frágil, tão simples, e eles detêm até hoje, né? E eu acho que é a melhor pena que Tupinambá tinha estabelecido para o povo do Velho Mundo, cuidar das pegadas, da existência do povo Tupinambá, que essas memórias, que para mim é um marco, né? São demarcações, é onde Tupinambá passou, andou, e está lá a presença do povo, dos povos indígenas, e está a presença da etnia do povo Tupinambá. E eu fiquei muito feliz quando eu vi dessa exposição, dessa universidade, onde tem que me chamou mais atenção. Eu fiquei muito feliz de ser convidada, agradeço às meninas e agradeço por ela mandar essas imagens, que eu vi 2 cocás. Esse cocá que está aí, eu preciso ver, ele precisa falar comigo. Que
eles são cocás tupinambás, que estão identificados como da Guiana, né? E aí parece que eu vi dizendo que tem alguns estudos que falam que ele é do povo do Munduruku. E ele tem a semelhança do mesmas imagens que eu vi dos tupinambás que foram levados do Maranhão para a Europa, né? E nessa gravura são gravuras muito antigas e o mesmo formato. Falei, eu nunca pensei de encontrar outra arte plumária relacionada ao canitá, cocá, né? A canga, né? Que é usado pelo povo tupinambá mais antigo. E vocês detêm eles, e eu acho que vocês poderiam facilitar esse acesso, né? Porque através desse acesso, essas peças podem falar. Eu tenho essas imagens aí do processo do manto, da primeira tentativa, que meu filho... O primeiro eu mandei para ir conversei com meu pai falou assim, olha, o manto ele é feito dentro de tem um gabarito, porque a primeira imagem que eu mostrei para ele falou, não, isso aqui ele tem um gabarito, só que eu não tinha entendido. Aí eu fui lá, estiquei botei a estrutura, né, fiz o gabarito e estiquei o cordão todinho. E um dia fui dar aula, quando eu voltei, meu filho pequeno, de 2 anos, ele foi lá e tinha achado a tesoura, não sei como, e cortou tudo, só no outro dia que eu fui ver. E aí eu falei, Ori, você cortou? Ele, não, mamãe, não fui eu. Foi a tesoura falou comigo. Quando ele falou assim que a tesoura falou com ele, aí eu parei, eu não questionei mais ele, porque o manto falou comigo. Se a tesoura falou com a criança, se o manto falou comigo, então eu entendi que eu estava no caminho errado. Mas eu não sabia no que eu estava errado. Aí depois eu descobri que eram os nós. Não tinha nó nessa trama que eu estava fazendo. Então eu voltei, estiquei tudinho para saber, para descobrir que eu terminei. Quando eu terminei, eu falei, estou errado. E Ori estava correto, meu filho. Realmente a tesoura falou com ele. E eu estava errado. E aí consegui encontrar o professor Augustin, que me convidou para ir para Porto Seguro participar de uma aula. E lá ele me apresenta 11 mantos tupinambás, que eu nunca tinha visto. Eu tinha visto a imagem por uma transparência levada por uma antropóloga, Patrícia Navarro, apresentado na minha aldeia, que era da Dinamarca, o manto, e esse outro manto que eu tinha visto, que foi o da Reserva Quebra-Ali. E ele me apresentou outras imagens. E trouxe uma imagem de uma foto que foi tirada por Lívia, que é uma fotógrafa que está tirando foto de todos os mantos que encontra-se na Europa, nos museus. E essa imagem, para mim, foi muito, que eles estavam retratando a fragilidade que se encontra os mantos. E eu simplesmente vi a imagem, eu falei, o problema do nó, achei, era o nó que precisava, que era, a gente mandou ampliar, eles tinham uma televisão, né? A gente mandou ampliar a imagem, a fotografia, e aí lá eu via que existia um losango na malha, né? Um losango, e existia um triângulo quando passava a linha. Então, eu descobri que na imagem do manto que encontra-se na Basileia, eu consegui entender que esse ponto existe dentro da minha comunidade, que é o ponto do Jereré, que é o ponto da rede, dos instrumentos que a gente tem, que é de pescar no rio, e que é a mesma malha. E eu também, observando isso, é a mesma malha que existe na pele dos pássaros. Para cada losango, um nó, uma pena. Para cada um nó, uma pena. Então, foi esse o processo de aprendizado para chegar no manto, que ele falou comigo, né? Ele ecoa, né? Ele vem através dos sonhos. Os pássaros doaram as penas para mim, porque tem que, para fazer o manto, as penas têm que estar maduras, tem que ter um tempo de maduração. Tem um período que os pássaros estão com as penas de sangue, que a gente chama penas verdes, e tem um período que as penas elas estão maduras, que é o problema, que é o momento onde há uma troca de pena, né? Vai ter a troca de pena, e aí nesse momento a gente pode colher as penas
E isso que é importante, né? Porque o manto ele não pode matar para ele existir. Então, a gente colhe as penas, outros os pássaros deixaram para mim, outros os gatos capturaram. E assim, passa, por favor, essa imagem. Vai passando. E esse é meu filho. Isso aqui era um instrumento que eu usei no primeiro manto, que foi a agulha de tucum, a cera da abelha. A cera da abelha entra no processo quando eu vejo o manto, identifico que a linha e a durabilidade que tem essa linha, ela passou por esse processo de tratamento que os mais velhos utilizavam na minha aldeia para encerar a cera com o cordão, né, que eles faziam para ter uma resistência e durabilidade. Esse é meu filho Ori, segurando o cordão e encerando, né, com o bolo de cera, né, para encerar o cordão. Ele estava aprendendo comigo. Pode passar. E esse conhecimento também é transmitido. Esse é o capuz que eu terminei de fazer e apliquei. Eu colocava o manto também para receber a luz do sol, que era importante para ele. Assim, tudo que eu fiz com ele mediante esses rituais, né? Ele foi feito cantado pelo meu filho, sentava de junto, batia maracá e cantava para o manto. Porque ele disse que quando o cacique usasse, ele ia ser um super-herói e ele ia curar o mundo, né? E para cada peça do manto foi um aprendizado muito grande, que o capuz, esse ponto zero aí, esse círculo, eu tirei da medição do dedo do meu pé. Eu deitei na rede, depois que minha madrinha disse que não tinha como me ensinar, né, que eu já sabia, então eu voltei para casa, deitei na rede e fui me imaginar nas imagens que o manto tinha me proporcionado lá na reserva Quebra-li, que ele tinha me aparecido 3 imagens na minha frente. Então, como ele estava na aldeia, quando ele partiu, que levaram ele e eles apareciam no barco, na embarcação, na linha do horizonte, e quando ele chegava no cais e descia e desaparecia. Então, eram essas imagens que o manto também me mostrava em visão, ao ver o manto. E aí eu tive essa comunicação. Então, eu não tinha ainda me assimilado a isso, né? Então, quando eu deitei na rede, e aí voltou essas imagens, fui entender as imagens, e aí meu filho tinha uma pedra, que parece uma cabeça, assim, e aí, através dessa pedra, eu consegui desenvolver toda a malha da cabeça, né? Para a cabeça. E aí eu fui aplicando as penas nesse processo para poder me complementar a questão do capuz. E ainda mais difícil ainda foi preencher esse marco zero, esse ciclo, porque não tinha ninguém para me ensinar. Então, aí minha mãe falou para mim, se te ensinaram a fazer esse manto, botaram tantas penas, tantas coisas assim, vai te ensinar a fazer o acabamento, não se preocupa, não. Então, eu sonhei, eu sonhei que eu estava na rede, e aí uma pessoa chegou e jogou por cima de mim um monte de semente, semente, uma espécie de semente, né? De jequitibá, que a gente tem na mata, as árvores, né? E aí eles tinham catado e jogado em cima de mim. Aí pegou, ó, faz assim, ó. Aí me ensinou como era que prendia a pena e como é que prendia essa semente no capuz, para ficar com o efeito que eu queria. Aí, para ter aquela peteca, né? E aí eu fiz. Ele ensinou em sonho, eu fui lá, peguei e fiz. Aí manhã não te disse? Aí manhã ficou me lembrando, né? Que ela tinha falado que se eles ensinaram, então, se eles me ensinaram até agora, eles iam me ensinar até o final. E aí, então, o manto é composto por penas, pelo algodão, pela cera da abelha e por uma semente, uma única semente, né? Que é a da árvore, né? Do jequitibá. Então, é muito significativo, ele é completo, né? E ele traz, hoje, esse manto, as cores da natureza. Ele traz a cor do território.
né? E essa diversidade. Então, não houve uma destruição, né? E aí os pássaros vinham no sonho para mim, os pássaros avisavam e deixavam as penas em cima do lajedo, no pé da serra, onde é a morada dos encantados, e os meninos pegavam e traziam para mim. A comunidade também se mobilizava e trazia as penas, que tem lá uma granja de criação de galinha. Então, eles colhiam as penas e mandavam de ganso, de pato. E o mais interessante foi as crianças, que eu acho. Que tem uma imagem, uma gravura, uma xilogravura, que foi desenhada pelos europeus, é uma imagem de 1505. Eu não vou falar o nome do desenhista, da pessoa, que eu não vou conseguir lembrar agora, mas eu sei do ano e a imagem. Essa imagem, nela tem várias coisas, né? Mas tem uma coisa bem sutil lá, que tem uma mulher sentada com a criança no colo, com um manto, com o cocá, e vem uma outra criança de junto dela e oferece uma pena, né? Nessa imagem. E aí, ao fazer o manto, eu estava fazendo o manto, aí meu filho achava, lá o terreiro tem muito ganso, pato, galinha, essas coisas todas. Então, ele escolhia lá, no meio de tantas penas que os patos deixavam, ele escolhia uma pena e trazia para mim. Toma, mamãe, para você colocar no manto. Aí eu colocava essas penas no manto. Aí as outras crianças vinham e toda vez que via que eu estava botando as penas, eles traziam uma pena. Ele não trazia um molho de pena, ele não catava, enchia as mãos e trazia, não, ele trazia uma pena. E quando eu fui observar essa gravura, essa imagem que está retratada lá, que o pessoal fala que sempre é tudo do imaginário do europeu, mas houve uma história, houve um conto e a prática, né? Qual foi esse processo prático que aconteceu? E está lá retratado nessa sutileza, né? Essa imagem da mulher, da criança e a outra criança maiorzinha dando a pena para essa mãe. E eu me senti nessa imagem, né? Das crianças vindo entregar uma pena para mim para poder aplicar no manto. Passa para a próxima, por favor. Acho que é isso. Tá. Essa foi uma exposição que, depois desse processo de fazer o manto, a gente ganhou um projeto do edital da Funarte, que é o Kauai, Pé, Turuçu, Uiriri, Assojaba, Tupinambá, porque aí o manto se empodera e ele é o Assojaba. E aí é importante que ele se manifeste, que ele fale, que ele tenha a voz, e a voz que ele traz é a voz da mulher, né? E ele fez o manto para vestir o cacique. Pode passar, por favor. Foi uma exposição muito importante, que foi exibida lá em Brasília, no eixo monumental. A gente trouxe para Porto Seguro. Também esse manto moveu outras pessoas, principalmente Lívia, além de Lívia, trouxe perto de mim, foi Fernanda Libertini, e que eu não estava conseguindo registrar, que eu estava fazendo no processo, né? Porque era meu filho, era para poder tirar foto, era imagem celular. E ela é uma pesquisadora, fotógrafa, que estava fazendo um trabalho sobre o manto. Aí eu falei, venha. E ela veio. E aí ela trouxe drone, trouxe uma mala de máquina fotográfica para registrar. E aí ela veio e a gente fez várias fotos, né? Eu quero assim, quero assado, eu fiquei fazendo várias poses. Então, aí tem essa imagem da mulher, da Magé, né? Na aldeia. Então, próximo, pode passar. E isso foi muito bom, porque deu outro olhar de empoderamento, né, para as mulheres e entender a complexidade que é não é simplesmente ver a arte por arte, né? Essa outra é uma outra imagem que foi feita através do drone, né? Que é a foto trata também da questão dos encantados, do poder dessa Magé, né? Dela se transformar, porque foi desaparecida essa palavra do nosso imaginário, foi tirado de nós.
E aí essa Magé, eu digo que ela se transformou num pássaro e voou, mas agora ela voltou em forma com esse manto. E aí ela volta em forma de pássaro também, o pássaro também se doa, né? Então tem essa imagem que eu gosto muito, que foi feita através do drone, foto aérea, né? Próximo. E isso, os encantados sempre nos guiando, né? Trazendo as pessoas. Isso lá é a nossa casa de reza. E eu falo sempre que o manto veio e ele veio em movimento. Eu não quero ver o manto parado. Parado ele já está lá, né? Está lá naqueles espaços das 4 paredes. E eu trago o manto vivo e em movimento, né? O assojaba em movimento. O assojaba girando, né? E trazendo esse efeito. Então ele vai estar em vários momentos, em vários lugares, ele vai estar em esse movimento, não esse movimento parado, porque é importante ele estar lá, né? Porque são marcos, né? Igualmente tem os fortes aqui, tem os canhões aqui que deixaram, tem toda essa presença europeia, né? Aqui no nosso país. Então é importante ter esses marcos da nossa existência também lá. E o que mais me impressiona, né? Porque é algo tão frágil e é importante a presença de continuar lá, mas o que precisa ter é esse acesso, né, da gente, finalizando assim, né, concluindo tudo com essa imagem, esse movimento, é um movimento que a gente precisa fazer, que as pessoas precisam possibilitar esse movimento, que é esse movimento da gente que estamos na nossa aldeia, para ter contato com a nossa cultura, para a cultura falar com a gente precisa fazer essa viagem de volta e trazer algo de volta que ficou lá. Mas não o objeto, mas sim o que os encantados estão dizendo para nós. Porque é muito mais do que um objeto, é uma memória, é a comunicação, é a nossa espiritualidade. É voltar os encantados, estar em movimento, para que ele exista. Porque ele foi diluído, né, na água, né? Ele foi diluído entre todos, porque ele era presente. E a gente tem que sentir ele de outro jeito, de outra forma. Então, eu trago o manto em movimento. Então, gente, muito obrigada e desculpa se eu tomei muito seu tempo. E fico aberta a qualquer pergunta, dúvida, quem tiver. E Cueca Torreté, muito obrigado. Gratidão. Nossa, Célia, que apresentação linda. Eu estou muito emocionada, não consigo nem te perguntar nada, porque realmente mexe muito ver esse contato, né? Essa energia que você pegou vendo esses objetos guardados há tanto tempo, né? E, de repente, você põe vida nisso. É muito lindo, muito lindo. Eu podia ficar te ouvindo mais umas 2 horas contando essas histórias. Depois a gente conversa mais. Mas a gente tem algumas perguntas aqui, que eu vou deixar, como a gente não tem muito tempo para a conversa, eu quero que a gente possa incluir a maioria das pessoas, né? E eu quero falar também que a fala do João, eu entendo que o museu está trabalhando muito nessa perspectiva também, né? De realmente fazer com que eu achei tão bonito quando a Célia falou da memória, né? E essa memória é uma memória viva, não é a coisa congelada. E eu acho que é isso que o João também está querendo buscar, né? Nessa recomposição, nessa recuperação das coleções do museu, trazer essa vida, né, dessas pessoas que sobreviveram, né, apesar dos canhões. A gente ainda tem muitos indígenas no Brasil e espero que, né, a gente tem essa força, né, e essa importância no relacionamento, que a gente vê
Ainda bem que estamos gravando essa fala, porque tem tantas ligações. Eu acho que tem uma coisa geográfica, uma coisa de espaço também, essas viagens, né, de ida e volta, essas correspondências, muita coisa para pensar. Mas vamos lá para as perguntas que a gente já recebeu até agora, para a gente poder incluir nossas pessoas aqui, nossa audiência. Eu vou passar para o inglês agora, só para ler aqui as perguntas. A gente tem, I would very interested to hear of community reactions to Celia's remaking and reinterpretation of customary objects. Você pegou essa pergunta, Célia? Traduziram para você? Traduziu. Eu vou responder primeiro? Tá. Eu acho que são objetos sagrados, né? Então, eles detêm, ele vestiu uma pessoa que, para mim, que eu tive vários sonhos, né? Porque não é simplesmente uma peça, não é você pegar algo do zero, né? Você ter uma informação. E eu tinha sonhos anteriores. E eu tinha um sonho que me falava que existia um brilho na Terra que ligava o céu à Terra, né? E, de repente, esse brilho foi tirado da Terra e só ficou lá no céu. Então, quando eu encontro o manto, que o manto fala para mim que esse manto era feito por mão de mulheres, que era vestida mulheres, né? E que esse manto ele vivia em ritual, né? Ele era vivo, ele girava, ele tinha uma energia, né? Então, eu associo esse movimento do manto com essa luz do céu e eu trago essa palavra magé, que é ter o pajé, porque tem o lugar do pajé, e eu afirmo esse lugar da mulher magé, magéstia, né? Essa mulher que é importante, ela é mágica, ela traz essa magia também, como é importante o pajé, que tem bem que é o que transmite o conhecimento. E essa mulher com esse manto também, ela era detentora de um conhecimento que transmitia um conhecimento que era para a menina moça, o saber é guardiã da semente, que é a rezadeira, a benzedeira, a parteira. Então, é uma energia, né, que liga o céu à terra para a gente, né? E quando eu olho para o céu, que eu vejo as estrelas, para mim, é a malha do manto, é a primeira malha, porque você não descobre o manto, né? Você não vai descobrir, você olha para o manto, você não vai ver o manto. Você vai ver a pena, outras pessoas vão ver a beleza, a cor, a pena do guará, o guará não existe mais, e tem todo esse outro olhar, né? E eu vejo diferente, eu tenho um olhar diferente, eu tenho uma comunicação que me diz diferente, né? E nós tupinambás, eu acho que assim, os povos indígenas, nunca oferecemos nada cortante, nada perfurante, nada para agredir a outra nação. Por mais que a gente tivesse uma luta, que a gente usasse uma borduna, que a gente detém um arco, uma flecha, a gente sabia arremessar o tacape, né? E usamos em nossos rituais a arupema, não, a mussurana. Usamos vários elementos que precisavam ser utilizados, mas sabia em que momento seria utilizado. Não era desperdiçado, não era aleatório, mas assim tinha uma essência, né? Eu tô falando assim porque eu tô falando do coração, gente. Eu não tô com aquela resposta que não é a resposta. É como chegar em algo, né? O que te faz refletir? O que te faz pensar mais amplo, né? O que te tira do seu eixo, né? E pensar nisso de uma outra forma, de um outro contexto. Você está de outro ângulo e a gente em nenhum momento quer nada de volta, a gente quer uma coisa,
essa relação que sempre foi dada pelos tupinambás, nós fomos sempre diplomáticos, nós sempre teve diálogo. As pessoas estão dentro do nosso território, só que tem uma coisa atual agora que a gente precisa mais uma vez, que a humanidade está sofrendo e vai sofrer muito mais, porque a gente precisa da floresta em pé, a gente precisa de água para beber, a gente precisa de oxigênio para respirar, a gente precisa dos pássaros, todos têm uma função, né? E a gente precisa disso. E a gente precisa desses elementos da natureza em equilíbrio para poder nós fazer nossas vestes, para fazer essa ligação entre o céu e a terra, né? Da terra e o céu, para que o velho que está lá no céu, que criou o mundo com seu cajado, né? Porque o velho sempre ele é sábio, né? E que você encontra ele nas constelações. Eu nunca pensei nisso, que eu falava o manto, a malha do manto é a malha do céu. E aí eu descubro que a malha que está lá no céu tem um velho, e foi o velho que criou a criação, que criou a humanidade através do seu cajado, esculpindo das árvores, né? Então, eu fico assim viajando e descobrindo e achando, eu me sinto uma criança. Eu sou uma criança. Então, Célia, tem outra pergunta aqui para você. Você acha que o manto é um trabalho do patrimônio ou de arte contemporânea? Ou ambos? Então, o manto... Ou você vai fazer a pergunta em inglês, não precisa. Eu só vou estar respondendo. Não, pode, já está traduzido, não tem problema, pode falar. Tá. Então, o manto... sempre que eu falo que eu sou as mãos, eu falo que eu não sou artista, né, do manto, sou artista do filme, né, quando eu faço a película, quando eu faço um filme, quando eu tiro uma foto, quando eu produzo algo, pinto algo, eu sou artista, eu estou criando algo, né? Mas o manto em si, né, que é isso, né? Ele é o sagrado, né? Ele, para mim, ele traz no formato de uma memória de um sagrado, e que é muito mais do que eu classificar ele é isso ou é aquilo, né? Porque ele está num movimento em que a gente utiliza como uma coisa, como parte de nossa identidade, do nosso ser coletivo da aldeia. Ele tem essa... Eu não vejo como arte, né? Olhar um quadro, aquela arte, olha a simetria, olha isso, né? Ficar admirando. Aí eu comecei a andar, né, e ver. E quando eu estive aí na Pensilvânia, que eu vi os museus indígenas, né, e vi os trabalhos dos curadores indígenas, que é maravilhoso, é um ritual, né? É aquilo, é isso, né? Não é... o outro vai olhar com um olhar de arte, o outro vai dar uma classificação, mas o que o indígena está falando, né, como nós indígenas está vendo aquilo, é como um ritual, né? É um ritual, um sagrado, é uma coisa que a gente precisa deixar a Terra em equilíbrio, né? A gente precisa deixar a humanidade em equilíbrio. E são portais, são lugares sagrados. Seria isso. Eu vejo assim, dessa forma. Beleza, Célia. Essa liga bem com a nossa última pergunta aqui, que estão falando que uma beleza de apresentação, Célia, muito obrigada. E aí pergunta, em termos práticos, quando você está visitando o museu, o que nós, como curadores, podemos fazer para você ficar bem à vontade? E para que você consiga aproveitar ao máximo essa visita. E também que dê a esses objetos, né, a voz mais forte, assim, que realmente o objeto se imponha nesse museu. O que você acha que os curadores devem fazer? É isso, né? Eu consegui, nem sabia, né? Eu fui pega de surpresa, né? E aí falaram assim, você tem só, acho que meia hora com o manto, né? A gente conseguiu ficar 1 hora. Aí eu achei maravilhoso. Mas era pouco tempo, né? Eu tinha que memorizar muita coisa rápida, né? Porque eu também tenho essa coisa da memória, né? De olhar, memorizar.
né? E a gente deveria ter um tempo mais para a gente entender, né? A gente não teve esse tempo de entendimento. Foi 40 minutos, né? Mas foi rápido, né? De entender a malha, né? De sentir ele. Mas eu não sabia o que fazer com aquele primeiro contato, porque assim foi o meu primeiro contato. E foi você está imersa num tempo presente e no passado. Você estava numa dimensão que não era sua, mas você estava nas 3 dimensões. Eu entrei numa dimensão, né? E eu estava no tempo presente, no agora, no imediato, e estava no tempo passado, recebendo todas essas imagens. E o que fazer com aquilo na mesma hora, porque eu tinha um tempo, porque eu não podia ficar muito tempo e nem entender nenhum nem outro, e nem podia entender aquilo na mesma hora. Eu trouxe comigo para casa, né? E aí vem o sonho, aí vem os pássaros, o gavião, a araponga conversando comigo, porque aí os pássaros, quando eu vou para a roça, assim, e os pássaros cantam, né? E traz isso. Então, tem muita coisa que eu sei através do sonho, através dos pássaros mesmo. E aí a gente vai entendendo, o processo depois, né? Ou ainda aquilo ali ainda está acontecendo, né? Ele não para, não é cortada aquela comunicação. É tanto quando eu falei assim, eu falei assim, o manto é feminino. O manto era usado por mulheres. E aí eu não sabia como provar isso. Aí, de repente, chega a Fernanda, quando ela vai embora, ela me dá um livro, Rio Antes do Rio. E a imagem desse livro tem uma mulher usando o manto pelo avesso e com a criança nas costas. E o outro tupinambá do lado. Eu falei, gente, a resposta que eu estava precisando. Aí eu mandei todo mundo ir atrás de quem foi a pessoa que desenhou, porque não foi Hans Thaler, foi outro viajante, né, que fez esse desenho. E conseguiu mais 3 desenhos de uma mulher vestida de manto, né, toda imantada. E aí eu achei a coisa mais linda do mundo. Então eu consegui e através do sonho, através do canto dos pássaros, porque eu tive esse contato. E aí dizer isso que é importante a gente ser recebido nesses espaços, né? E ter esse olhar, né? E agora eu digo que a gente precisa desse tempo de conversar com essas peças, a gente precisa ter esse ritual, a gente precisa ouvi-las, né? A gente precisa ouvir e ele vai voltar a comunicar com a gente em nossa casa, nos sonhos, com os pássaros, na natureza. Então, gente, muito obrigado mesmo, sabe? Eu fico de coração. Muito obrigada, Célia. Maravilha. Obrigada, João. Infelizmente, o tempo acabou aqui para a gente, mas as perguntas, ainda tem umas outras perguntas aqui, mas a gente depois conversa e responde, tá bom? E é isso. Muito obrigada também a todos que estavam assistindo. Espero que também divulguem, né, para ver quando a gente tiver publicado a gravação também. Boa noite. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Né? Boa tarde. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.